E a AMD? A AMD tá bem, né? A AMD tá com os processadores bons aí no mercado. Você procura lá sempre os processadorzão top. A AMD tá de boa. A AMD tá sossegada. A AMD não teria motivos para, por exemplo, adiar os seus processadores da próxima geração, né? Mas parece que é o que vai acontecer. A próxima geração de processadores da AMD parece que vai ser adiada. E a tal da crise que está afetando todo mundo pode ter chego na AMD. Tem vários motivos para esse possível adiamento, até porque só dá para adiar uma coisa que você confirmou, mas os novos processadores para AMD vão chegar, e a boa notícia disso tudo é que pelo menos eles vão chegar com configurações diferentes. A gente tá preso no máximo de 16 cores e 32 threads há muito tempo. Pelo menos desde a primeira geração dos processadores Ryzen, agora a coisa vai mudar. Na verdade, desde a terceira, desde os Ryzen 5000, né? Foi a maior quantidade de cores e threads que a gente teve para Ryzen, para desktop, para os consumidores domésticos. Isso tende a aumentar até porque os outros processadores Ryzen, tudo que é baseado em Zen, também deve aumentar a quantidade de cores. Já pensou se comprar um Ryzen 3 de 6 cores e 12 threads? Finalmente eles vão acabar com os 4 cores e 8 threads, seria muito bom, né? Que tal um Ryzen 5 10600 com, sei lá, 8 cores e 16 threads? Ia ser bom, né? Vai atrasar, mas talvez seja por um motivo bom, né? A nova geração dos Ryzen, a gente não sabe como vai chamar. Essa é uma parte curiosa, né? Porque ainda não se sabe como vai ser a nomeação dos processadores. Pela lógica, seriam os Ryzen 10000. Então, 10.900. Mas aí, 10.000 a gente entra nos processadores da Intel. Lembra? Já teve a 10ª geração da Intel, que era o 10900K, 10700K, 10600K e por aí vai. E a AMD faria o quê? 10950X? É meio estranho. Então pode ser que na verdade a AMD dê uma resetada nisso, mude. E aí eles podem fazer como a Intel fez, tipo, a Intel saiu dos... Ela tava nos 14.000, ela foi pros 200, 100, 200, 300, 400, voltou, cortou né, uma casa ali. E a AMD pode fazer o mesmo, pode voltar pros Ryzen 100. A gente já viu isso nos desktops. Hoje a AMD tem, só que daí vem uma parte triste, vem o AI. O AI é aí dói, o AI dói, porque daí a gente vai ter que tolerar o AI. Mas é bem possível que isso aconteça, que a AMD também adote a nomeação dos AI para desktop, porque obviamente tudo que tem AI no nome acaba vendendo mais. Mas esse não é um ponto tão importante assim. Como vai chamar, pouco importa. O que importa é o que ele vai trazer para nós. E esses processadores também eram esperados para serem lançados aí em 2026, ou pelo menos serem anunciados aí para o final de 2026. E parece-me que eles vão ficar para 2027 mesmo. Estão sendo adiados aí para 2027 e deve ter o anúncio junto próximo do anúncio dos processadores Intel Core Ultra 400, o que é muito bom porque a gente vai ver uma disputa e finalmente essas duas fabricantes brigando. Espera-se que os Core Ultra 400 façam frente aos novos Ryzen com Zen 6, mas isso é uma expectativa, de acordo com o que a gente tem de informações e rumores. E falando em rumores, a gente tem rumores aí sobre as possíveis configurações dos Ryzen. Os Ryzen eles estão presos nessas configurações de memória já fazem um bom tempo, de memória não, né, de configurações de CCDs e quantidade de cores e threads já faz um bom tempo. Quando nós tivemos ali a configuração com 2 CCDs, por exemplo, pegando os processadores com 16 cores, né, e 32 threads, o 5950X, foi a primeira aparição, porque até então a gente tinha nos Ryzen 3000, o mais top que a gente tinha era o 3800X ou 3800XT, que era 8 cores, 16 threads, e aí surgiu o 3950X,
que era 16 cores e 32 threads. Até os Ryzen 2000 era o 2700X, que era 8 cores e 16 threads. Nos Ryzen 3000 acabou surgindo o 3950X. Tinha o 3800 XT e a surpresa é, meu Deus, 16 cores e 32 threads. É muito core e thread para desktop. É verdade. Desde aquela época era brigando com a latência, né? Porque como eram dois CCDs, era até uma brincadeira, né? Não sei se vocês lembram na época, mas a Intel tirou um sarro da AMD dizendo que a AMD estava colando seus processadores, porque eles pegaram dois complexos de núcleo e basicamente realmente colaram ali com uma cola tecnológica, né? Que era o Infinity Fabric, e você conseguia somar a quantidade de cores e threads que tinha. Então, eles pegaram dois processadores 3800X e virou um 3950X. É basicamente isso. Agora, nós já estamos aí nos Ryzen 9000. Então, 3000, 5000, 7000, 9000. 4 gerações sem mudar a quantidade de cores e threads. A gente demorou Ryzen 1000, 2000, nos 3000, depois de 2 gerações a gente já teve uma contagem de cores e threads maior. A AMD não trouxe uma quantidade de cores e threads maior, e eu acho que tem algumas justificativas bem válidas, que não são a AMD que estão dando. Essas justificativas sou eu que tô aqui dizendo pra vocês que eu acho que faz sentido, eu não sei o que a AMD está pensando lá. Mas se a gente analisar de fora, faz sentido, porque 16 cores e 32 threads é mais do que suficiente para basicamente qualquer tarefa que o usuário comum vai fazer, levando em consideração que esses processadores são para usuários comuns. Acima disso, você tem os Threadripper. Não é exatamente barato, mas se você quiser mais cores e threads, você paga pelo Threadripper. E essa limitação está ligada diretamente à quantidade de cores e threads que tem em cada complexo de núcleos, o CCX. Se você pegar um 9950X, 9950X3D, ele tem 2 CCX, com 8 cores e 16 threads cada um, somando 16 cores e 32 threads. A limitação tá aí. Fisicamente não dá para você colocar mais, pelo menos supostamente não dá para você colocar mais, aí você tem que precisar de um socket maior, e aí você compra aquele bolachão que é o Threadripper. Basicamente é mais ou menos isso aqui, na verdade é um pouco maior. Com a nova geração, parece-me que a AMD finalmente está olhando um pouco para a concorrência. Qual seria o outro motivo para eles não se importarem muito com isso? Primeiro, os usuários não precisam. Segundo, a concorrência não está fazendo nada melhor. Ah, mas o Core Ultra 9 255K, mas que ameaça o Core Ultra 9 255K traz para um 9950X? Ele vence em algumas situações para produtividade, mas o 9950X ainda tem muita força bruta para conseguir fazer frente. Não existia motivo justamente porque não tinha concorrência. A falta de concorrência faz com que a estagnação prevaleça. Com a nova geração, com os Core Ultra 400, a Intel pode trazer configurações com até 52 núcleos, ou 52 threads, enquanto que a AMD ficaria presa nos 16 cores e 32 threads. Então, para a próxima geração, é esperado configurações maiores. E aí, dentro do CCX, esse complexozinho de núcleo, que eles vão colar e fazer várias configurações diferentes, a AMD vai trazer diferentes configurações de CCX, segundo os vazamentos. O vazamento vem da Benchlife, e ela afirma que o roteiro de desenvolvimento do AMD Zen 6 para desktop sofreu alterações com o Olympic Ridge previsto para o início de 2027. Eles ficaram sabendo sobre possíveis configurações de CPUs Ryzen para desktop, que são essas aqui. Esse vazamento foi seguido por outros relatos, incluindo uma matéria da Benchlife que costuma adicionar um pequeno detalhe extra às suas reportagens. Dessa vez, o site focou no cronograma de lançamento da mesma plataforma. O site afirma que a família de processadores Ryzen para desktop, baseada na arquitetura Zen 6 da AMD, frequentemente chamada de Olympic Ridge, em vazamentos, não deve ser lançada em 2026. O site, que possui um histórico relativamente confiável, descreve 2027 como uma previsão mais otimista para o lançamento do Olympic Ridge em desktops. Espera-se que a Olympic Ridge, baseada na arquitetura de processadores Zen 6, continue usando o socket AM5. Literalmente, isso significa que as placas-mãe atuais com chipsets AMD da série 800 poderiam permanecer compatíveis. Se isso de fato ocorrerá, provavelmente dependerá da confirmação posterior. O lançamento do Olympic Ridge está previsto para 2027 no mínimo, e o socket AM5 da AMD está em uso desde o lançamento da geração Zen 4 em 2023. 4 anos aí já. Isso não significa automaticamente que a arquitetura Zen 6 esteja presa a um lançamento em 2026 para todos os segmentos. A AMD pode lançar Zen 6 primeiro em uma linha de produtos e implementá-las em outros produtos posteriormente, especialmente se a validação da plataforma, a embalagem ou o posicionamento do produto alterarem a ordem. A afirmação da Benchlife se refere especificamente ao cronograma de lançamento para desktops do Olympic Ridge. Eles podem lançar primeiro para notebooks, o que é mais provável. Oficialmente, a AMD associou publicamente o Zen 6 ao seu programa de próxima geração Epic Venice e afirmou em um comunicado à imprensa de abril de 2025 que o lançamento está no caminho certo para o próximo ano, o que indica um prazo de 2026 para esse produto para servidores. Por outro lado, reportagens que citam materiais do dia do analista financeiro da AMD descrevem o Zen 6 como tendo um lançamento previsto para 2026 no roadmap da AMD, mas a empresa ainda não divulgou uma data específica para o lançamento de um processador Ryzen para desktops com Zen 6. Aqui está o roadmap deles, então deve chegar em alguma outra plataforma, não necessariamente
posteriormente para desktop. Eu acredito mais nessa teoria mesmo. Então, ó, Zen 6, Zen 6C, isso pode rolar tanto para data center como para notebooks, e o Zen 6 chegar posteriormente para desktop, que não seria um grande problema, afinal de contas ninguém tá conseguindo comprar mesmo, então não faz muita diferença. Um dos motivos pelos quais esse rumor parece plausível é que não se espera que a Intel lance uma nova plataforma para desktops tão cedo. As primeiras declarações oficiais da Intel sugerem que o Nova Lake pode chegar no final desse ano, mas ainda não está claro se esse prazo se refere a dispositivos móveis, desktops ou ambos. Se esse for o caso, a AMD pode não estar com pressa. Eu também não estaria se fosse AMD, para que eu vou dar com pressa com isso? Então é isso. Eles devem, assim como a Intel, acabar postergando o lançamento para 2027, o que faz bastante sentido. Agora, em relação às configurações, essa informação também vazou anteriormente, e os processadores de próxima geração para desktop com o Zen 6 apresentaram variantes de 10 e 20 núcleos, isso por conta das configurações. A próxima família de processadores Ryzen para desktop da AMD, com o codinome Olympic Ridge, baseada na arquitetura Zen 6, está sendo associada a uma gama mais ampla de opções de números de núcleos do que as gerações recentes. De acordo com a publicação da HXL, as opções de chiplet único incluíam 6, 8, 10 e 12 núcleos. As opções de chiplet duplo, então a gente teria aqui 6 cores, 12 threads, 8 cores, 16 threads, 10 cores, 20 threads e 12 cores, 24 threads para chiplet único. Isso poderia aqui, isso eu chutando, tá? Ser um Ryzen 5, um Ryzen 7 e 2 Ryzen 9. Ou poderia ser um Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Eu já vou explicar por que eu acho que é possível, tá? Aqui o Ryzen 9 eu tô falando em relação ao chiplet, tá? De acordo, as opções de chiplet duplo listadas são de 16 núcleos, 8 mais 8, 20 núcleos, 10 mais 10 e 24 núcleos, 12 mais 12. Então assim, 16, 8 mais 8, 20, 10 mais 10. E aqui, 24 de 12 mais 12, que são configurações que hoje a gente não tem. Isso aqui são 24 cores, não estamos falando de threads, tá? 24 cores, 48 threads. 20 cores, 40 threads. E aqui 16 cores, 32 threads. Isso aqui a gente já tem. De 8 mais 8. Vazamentos anteriores indicam que a AMD finalmente está atualizando o chip CCD Core Complex Die. Eles chamam de CCD ainda, não sei se é CCD ou CCX, eles não chegam num acordo, ou chegam e eu não lembro. O novo CCD não só terá uma arquitetura mais recente, como cada chip terá 50% mais núcleos do que as variantes Zen 1 a Zen 5. Isso significa que cada CCD agora oferecerá até 12 núcleos Zen 6 combinados com 48 MB de cache L3 por chiplet. Isso é muito importante. O que resultaria em um processador para desktop com 2 CCDs, totalizando 24 núcleos e 96 MB de cache L3, antes de qualquer variante com 3D V-Cache. Essas informações ainda são rumores, pois coincidem com a divisão 12 mais 12 descrita na nova lista de contagem de núcleos. Isso é bem interessante porque de saída aqui já você poderia ter, por exemplo, 48 MB por complexo de núcleo, já somaria os 96 MB de cache, que é o que você encontra em processadores X3D. Automaticamente isso já traz uma expectativa de performance em processadores sem empilhamento de cache 3D muito boa em jogos, mesmo que ele seja só com um CCX, um CCD no caso. Vamos dizer que ele seja só um processador com 12 cores e 24 threads. Já seria bem interessante a quantidade que ele teria, né? E aqui o que eu falei pra vocês, eu acho que a configuração que faria sentido, tipo 6 cores, 12 threads para um Ryzen 3, 8 cores, 16 threads para um Ryzen 7, 10 cores e 20 threads aí para um Ryzen 9 e 12 cores e 24 cores, é que ainda tem mais, né, que a gente teria mais opções. Então pode ser que eles dividam os 6 cores, 12 threads, 8 cores, 16 threads para Ryzen 3 e Ryzen 5, talvez. Ryzen 7, 12 cores, 24 threads, e Ryzen 9, aí 16 cores, 32 threads, 20 cores, 40 threads e 24 cores, 48 threads. Talvez seja isso, não sei, tô só chutando aqui, né, ninguém sabe ainda exatamente. O que foi agora vazado foi basicamente as configurações possíveis. O que vocês acham, aliás? Eu tô curioso, o que vocês acham que vai ter de configuração aí? Como é que vai ser essa divisão? Será que a gente vai ter o Ryzen 3, tipo 6 cores e 12 threads? Será que eles vão prender no Ryzen 5? Será que isso vai influenciar no preço, principalmente? Isso que é interessante, né? Como é que vai ficar essa configuração e qual preço que isso vai gerar no final, né? O Ryzen 3, 6 cores, 12 threads ia ser muito bom, porque hoje 6 cores, 12 threads para jogos, eu diria que ficaria muito bom. 6 cores, 12 threads é o mínimo hoje para jogos, 4 cores, 12 threads é muito pouco, galera. Você vai sofrer bastante. E aí a gente poderia ter o Ryzen 3 baratinho de volta. Pensou um Ryzen 3 baratinho? O Ryzen 3 hoje a gente vai estar a menos de R$1.000, um processador bem menos de R$1.000, né? O Ryzen 3 seria, sei lá, R$700. Imagina! Uns 6 cores, 12 threads por uns 700 conto, com boa quantidade de cache, alguma coisa, não, obviamente não com os 96 MB, mas bem próximo aí de repente
de um Ryzen 5 5500X3D. Isso seria interessante, o que vocês acham? Comenta aí. Bom, falando aqui sobre os mais núcleos no socket M5. Até o momento a AMD não divulgou o nome da nova série de processadores para desktop, então estamos chamando de Ryzen 10000 ou Olympic Ridge. Então você também pode chutar aí qual que você acha que vai ser a nomeação. Tudo indica que a série continuará compatível com os sockets de desktop da geração atual. Se a AMD adicionar processadores de desktop com 10 e 20 núcleos, isso criaria novos degraus entre os níveis convencionais existentes, que hoje normalmente saltam de 8 para 12 e depois para 16 núcleos no segmento de ponta. Bom, aqui então a comparação, né, para vocês terem uma ideia de como é a configuração hoje. Não tem APU ainda confirmada. Para desktop a gente tem os 9000, aí teria os Olympic Ridge Zen 6. A parte que realmente chama atenção é isso, né? Quais são as possibilidades de configuração de cores e threads e como vai ser o custo disso, porque junto com produtos novas gerações, vem a evolução também, né, do produto, a precificação, né? Então, 6 cores, 12 threads sendo a base seria sensacional. No que a gente tá vendo aqui, pelo menos para Zen 6, supostamente não teríamos mais a configuração com 4 cores, 8 threads, o que ao meu ver não é nenhum problema. Tô muito bem com isso. 6 cores, 12 threads seria muito bom, espero que não volte os 6 cores, 6 threads, né, porque também não foi uma boa experiência, e isso pode trazer uma concorrência interessante. Como eu disse, nos segmentos de entrada, os Ryzen, eles não têm uma entrada muito boa. Você tem o 7600 e o 9600X, que não são processadores que estão sempre com um bom custo-benefício. São excelentes processadores, mas nem sempre eles estão interessantes, e às vezes os processadores da Intel estão mais interessantes. O 14600K tem entrado bastante na disputa. É bom lembrar que esses processadores usam tudo DDR5, socket AM5. O lado bom é que para a próxima geração, a AMD mantendo esse suporte por todos esses anos com esses processadores, caso as expectativas se confirmem, imagina expectativas se conformar, é isso aí mesmo. Caso se confirmem as expectativas, a AMD vai receber uma concorrência à altura da Intel. Segundo os rumores, a Intel estaria focando em trazer longevidade para a plataforma também, ou seja, oferecer uma plataforma que trouxesse suporte para várias gerações de processadores, coisa que a Intel não faz desde sempre, basicamente. E a AMD tem feito desde o lançamento dos Ryzen. Até hoje nós temos processadores Ryzen sendo suportados, a plataforma ainda é suportada, inclusive novas placas-mães são lançadas para a M4, é uma plataforma Highlander, imortal. O AM5, a AMD prometeu suporte prolongado para ele, mas tecnicamente essa próxima geração seria tipo a última geração no AM5. Não quer dizer que ela não possa estender isso, e tampouco acho que ela não vai estender. Eu acho que ela vai estender ainda mais o suporte para esses processadores, o que significa que você está no Ryzen 7000 vai poder pular para um 10000, ou talvez até para um 11000, ou seja lá como vai chamar isso aí. Agora, a Intel trazendo uma plataforma que vai suportar por mais tempo com os Nova Lake, os Core Ultra 400, significa que na verdade a Intel está no começo de um ciclo de trazer vários processadores atualizados, e isso pode colocar muito fogo na disputa. Porque por um lado você pensa assim, se eu já estou na plataforma, não vou trocar. Obviamente eu vou só fazer upgrade de processador, não tem por que eu passar pro lado da Intel. Mas essa não é a maioria do público. A maioria do público ainda está em AM4 ou em gerações anteriores e está cogitando ir para DDR5 e montar um PC com esses novos processadores. E aí nessa hora você pode pensar, mas eu vou pegar a M5 que talvez esteja no meio do ciclo, ou talvez esteja no final do ciclo, ou eu vou pegar a Intel que está no começo de um ciclo, e caso ela faça isso, caso ela prometa suporte por várias gerações, e vou ter a possibilidade de fazer vários upgrades. Eu acho que vai depender muito de como vai ser a performance de cada um, quais vão ser os preços oferecidos e as configurações. Mas em relação à plataforma tá bem interessante. A M5, obviamente, uma plataforma bem estável, deve ter suporte por mais alguns anos, mas ela já tá no meio da sua vida útil. Já foi lançado os Ryzen 7000, Ryzen 9000, teria mais um agora, quem sabe eles lancem mais um ou dois. E aí você fica pensando, será que com esse Nova Lake, se o Core Ultra 400 for bom, a Intel prometeu um suporte prolongado, e pensando que os Core Ultra 400 devem ser tipo assim um primeiro passo de uma evolução que a Intel tá trazendo agora com várias mudanças, e aí, você vai de AMD ou vai de Intel? Claro, o preço das memórias vai ter que ajudar bastante, mas vamos supor que lá já melhorou a situação, estabilizou. O que você ia, de Intel ou de AMD? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.